bom dia ouvintes, bom dia amigos que estão conectados no programa Renascer desta manhã de quarta-feira, né, dia 31 de janeiro, último dia do mês. Bom dia, irmão Charles. Bom dia, irmã Cláudia, bom dia ouvintes, que Deus abençoe a todos nesta manhã, nesse último dia do mês, né, como a irmã falou, e que Deus venha confortar os nossos corações nesse dia. É verdade. Bom dia, Dylan. Bom dia, Cláudia. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Charles. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Isso aí. Último dia de janeiro. Passou muito rápido, né? Hoje já é, então, 31. Entramos aí amanhã, a partir de amanhã, mês de fevereiro, um mês curto, com vários feriados. Já começa já nessa sexta-feira, aí, dia 2, um feriado. E logo na semana que vem mais um feriadão aí, né, onde o pessoal emenda aí o tal do carnaval. Mas enfim, né, eu confesso que eu não gosto muito desse feriado, não. Não gosto porque pra gente que trabalha por comissão é muito complicado, né, irmão? E pra gente que trabalha por conta também. Também, na verdade a gente não tem feriado, não, né? Quem trabalha por conta, né? Então é muito complicado, assim, essas coisas. Mas benção de Deus, né? Ontem tivemos um culto ali o culto de ensino da palavra. Tu teve no culto? Tive uma benção. O pastor Valmor, né? Exatamente, o pastor Valmor é uma benção, né? Ele sempre prega assim e edifica, né? Porque a pregação tem que edificar, na verdade, né? Não é aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir uma palavra ali de conforto, de alegria, mas vem uma palavra dura, né, irmã Cláudia? De ensinamento, né? Mas aquela palavra dura vai te ensinar, assim como um pai ensina o filho, às vezes duramente, só que quando a gente é novo, a gente não entende. Mas quando a gente vai criando uma certa idade, a gente vai vendo que aquele ensinamento dos pais foi bom para nós. Assim é nós cristãos. Muitas vezes a gente já recém estamos chegando na igreja, ou já estamos muito tempo até, muitas vezes, mas ainda nós não abrimos nosso coração para o Senhor, né? Isso. E quando essa palavra vem assim e conforta a gente, assim, que parece assim, mas por que uma palavra tão dura? Mas é aquela palavra que o Senhor está te mostrando, te falando, te edificando, para chegar um dia lá no céu, chegar um dia lá na Nova Jerusalém, né? É verdade, né? E se tratando ali do pastor Valmor, eu fiquei muito emocionada de ver eles no programa. Na verdade, eu vi ao vivo ontem, né? Na segunda eu vi depois, eu e a Amanda vimos depois, né? Daí a gente viu já quando tava o vídeo, né? Porque a gente não se acordou na área, né? Mas ontem a gente se acordou, ontem eu tive que me acordar assim, eu também não me acordei, eu vi ao vivo também. O testemunho da irmã Vilma também é muito edificante, né? Porque eu achei muito legal. Muito legal mesmo, né? É isso que a gente tá tentando transmitir aqui, né? Os testemunhos vivos, aquilo que a gente passou, aquilo que você passou também, que nem a irmã falou semana passada, se alguém tiver algum testemunho para contar, se quiser a gente não conta o nome, mas conta a tua história. Quem sabe a tua história edifica outras vidas que estão também nos escutando, nos vendo também, né? E que Deus possa chegar ao coração dessas vidas que estão nos vendo, nos escutando e confortar o seu coração, né, irmã Cláudia? Exatamente, né? Então eu quero deixar aqui, já tinha falado para algumas pessoas, quero expressar então a minha alegria de ver o pastor Valmor e a irmã Vilma, né, com todas ali as suas dificuldades de estarem até aqui nestes 2 dias, né, que com certeza enriqueceram aí a vida dos irmãos e os ouvintes que estiveram escutando o programa Renascer. Então deixo aí os meus parabéns em nome de Jesus por essas 2 pessoas ali muito usadas por Deus, pastor Valmor e missionária Vilma. Deixo aí então os meus parabéns aos 2 aí, foi muito legal, fiquei muito emocionada, ficou muito lindo ali os vídeos, né? Ficou bem legal, assim, gostei muito. É isso aí, né, irmãos? Então não há para aqueles que obedecem a palavra, né? Para todo aquele ser humano que é chamado e quando o Senhor chama, e não importa a idade, não importa às vezes a tua dificuldade, as pessoas que estão com seus corações abertos para receber a palavra do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, entender o que é, né, obedecer a palavra do Senhor, porque muitas vezes, né, irmão Charles, a gente
tem pessoas, e eu também já pensei dessa forma, assim, obedecer é uma questão de regras, uma questão de imposição, uma questão de... difícil, né? Vai ficar complicado, né? É que nem a palavra diz, se não é pelo nosso braço, pela nossa força, pelo nosso querer, a gente não vai conseguir muitas vezes. Mas o próprio Espírito Santo, ele vai nos convencendo, que é um nos fardo mostrando. leve, não é pesado, Não é que você muitas vezes, assim como eu quando eu estava parado nos caminhos do Senhor e estava pensando às vezes em voltar, né, irmã Cláudia? Só que achava muito difícil, porque como eu era conhecedor da palavra, e aí eu pensava, mas como que eu vou voltar se eu não vou conseguir deixar disso? Eu não vou conseguir largar esses prazeres do mundo, esses vícios, porque eu fui viciado em tantas coisas, sabe, irmã Cláudia? Só que Deus, ele é tão tremendo que através daquilo que eu achei que eu não ia conseguir, em pouco tempo ele conseguiu transformar minha vida assim, ó, totalmente. Consegui ser liberto desses vícios, dessas... Tu obedeceu a voz do Espírito, sim, né? Consegui ser liberto desses prazeres mundanos. E não foi pesado. Não foi pesado. Eu consegui me libertar do vício do cigarro. Eu já tinha conseguido me libertar do vício do cigarro há anos atrás. Consegui me libertar dos vícios das drogas, dos vícios do álcool, de tantos vícios, do tráfico e outras coisas. E Deus, ele foi tão, parece que foi, que eu achei que ia ser tão difícil assim. Até um tempo atrás eu estava conversando com a irmã Nina, e aí a irmã Nina me conhece, né, sabe que a irmã Nina e algumas outras irmãs me conhecem, sabe que eu usava droga todos os dias, né. E aí ela até me falou assim, pá, mas como foi rápido, né, que tu conseguiu ser liberto, sabe? E eu não precisei de uma clínica de recuperação, não que quem procura uma clínica esteja errado, não, né? Não estou falando isso. Mas graças a Deus que eu não precisei, e Deus conseguiu me libertar, né? Conseguiu me libertar desses prazeres do mundo, conseguiu me libertar, e é tão bom, né? Quando a gente tem um chamado assim, e Deus nos liberta, nos transforma. Muitas vezes a gente bota esse empecilho, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir. Sim. Assim como Moisés botou, né? Mas eu não posso, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Deus né? pegou o irmão Mas dele. Deus foi lá e pegou o seu irmão, Deus, ele tem os seus modos de trabalhar, né, irmã Cláudia? Com certeza, é isso aí, né? E sempre ressaltando que o nosso querer também é uma coisa muito importante, é um grande passo, né? Porque o Deus, ele tem o melhor desta vida, dessa terra pra gente, mas a gente tem que tomar uma posição, né? A gente tem que tomar essa posição de fé do sobrenatural que vai acontecer, como tu falou ali, né? Algumas pessoas, quando entram, procuram a palavra do Senhor, procuram as congregações, elas estão com um fardo muito pesado, elas estão presas em muitas amarras, e tantas coisas, né? Vícios desse mundo, e tudo mais. né? E às vezes a libertação, ela se torna muito dolorida, né? Tantos prazeres desse Exatamente. mundo, né? E aí a gente... É muito difícil mesmo. É difícil a gente... Tem que ter um esforço. Sim, mas tu grande, tem que querer. né? Entender. Tu tem que querer também, porque tu tem que dar o passo para o Espírito Santo te convencer. Exatamente. Tu tem que dobrar teus joelhos e pedir, Senhor, me ajuda, porque não consigo, Senhor, me dá força. Quem sabe faz um jejum ali nem que tu não consegue fazer muitas horas, mas algumas horas procura fazer um jejum. Sim. E procura que Deus pede para o Senhor, Ele vai te abençoar. Se você pedir, abrir o seu coração e entregar ao Senhor, Ele vai te ajudar. Porque o jugo dele é leve. Com certeza, Vinde a mim, né? todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivrarei. Exatamente. O Senhor, Ele está de braços abertos. Só que a gente tem que dar este passo, né? Nós temos temos que um tirar comando, essa pedra, né? Tirar a pedra, né? Temos que tirar essa como eu pedra. falei na quinta, nós temos um comando que é o nosso cérebro, Sim, né? o nosso cérebro, lançado claro. ali todas as coisas. Então tem que ter um passo nosso, com certeza, e a graça do Senhor, ela vai nos inundar, vai nos encher. Eu creio assim no poder de transformação de vidas. Eu sou testemunha disso, viva, né, de que Deus transforma vidas, e
Eu sei que eu tenho sido transformada todos os dias já, uma boa parte já foi transformada. A gente é transformado, na verdade, né? A gente todo dia a gente é liberto de alguma coisinha. Todo dia é necessário, porque os dias são maus, né, Sim, Charles? a gente passa por tanto aqui no trânsito, no trabalho, afronta de pessoas. Todo dia, né? Esse dia eu tava conversando, eu trabalho com comércio, né, irmã Cláudia? E eu tava até conversando com o irmão Dila fora do ar, né? Eu trabalho com comércio. Só que eu tava conversando com a minha esposa, parece que ninguém quer me pagar isso mesmo. Parece que ninguém. E aí tu tem que ter um jogo de cintura ali, né? Sim, exatamente. E aí hoje tu é cristão, então hoje eu tenho que agir diferente, que nem o pastor Moro falou ontem, as pessoas têm que olhar pra ti e dizer assim, não, mas ali aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. Então aí eu tenho que ser diferente, eu não posso ser que nem eu era antes, que eu chegava, não, mas agora tu vai ter que me pagar, não sei o quê, eu tenho que pagar minhas contas. E eu tenho que me virar, eu tenho filho, mas não é assim, irmãos. A gente tem que ter um jogo de cintura mesmo. Não é fácil. Não. Mas Deus todo dia, Ele tá ali nos confortando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento para passar essa situação, né? Eu tô passando por uma prova, assim, difícil. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que essa prova já passou. Em nome de Jesus. Já passou. A irmã me entregou uma profecia já e eu creio que essa prova já passou. Amém. Glória a Deus por isso, né, irmão? São 9h13 nessa manhã abençoada, então, de quarta-feira. Lembrando que você pode ver os nossos vídeos aí na Rádio Presença, radiopresença.com.br. Você entra lá, tem todos os vídeos postados durante da semana passada. Inclusive ali já estão lá os do pastor Valmor com a missionária Vilma. Não deixe de assistir, foi muito emocionante os vídeos, né? O testemunho ali da irmã da missionária Vilma. Então, seja edificado ali pelos testemunhos, pela palavra ali trazida pelos nossos pastores, que foi bênção do Senhor, né? Louvores 24 horas, você pode estar conectado aí conosco. Você pode também ir lá no YouTube, né? Te inscreve lá no YouTube. Temos ali o nosso WhatsApp, 9853084462, né? O Dila tá sempre postando ali todos os ícones ali, tudo que é necessário para você ir lá clicar, para você assistir, para você passar para os seus amigos, multiplicar ali a palavra do Senhor e este trabalho que está sendo feito para você, meu irmão, né? Esse trabalho aqui que vem o irmão Charles, vem a irmã Alessandra, vem os pastores, para levar uma palavra de Deus para a tua vida, para mostrar para você quão poderoso é o Senhor, né? O que Ele está fazendo na vida do irmão Charles, a restituição feita, assim como ele falou, foi instantânea. Pode ser que você entenda que foi instantânea, mas para ele está sendo um passo, né? A cada hora, sim, a cada minuto, a cada dia, Deus está restaurando, Deus está provendo e Deus está mostrando que as promessas ainda continuam vivas na vida dele, na minha vida, na sua vida. Não importa o tempo, mas as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Amém? Amém. Graça e paz, queridos ouvintes. Estamos nessa manhã, então, abençoada de quarta-feira. Temperatura deve estar em torno de 23, 24 graus, eu creio, já vou confirmar para vocês. Tá quente, né, irmãos? Mas o que eu tava falando, né, Charles? É verão, não adianta, sim, né? A gente tá, até tem umas brisas mais suaves. Essa noite tava muito boa. 24 graus, olha aí. Tô quase acertando as temperaturas. Mas, verão, né? Estamos aí prestes a grandes 2 feriados, então, neste mês de fevereiro. É um mês que não é um mês muito útil, né, pra gente que trabalha. Cristão não é pra quem é cristão e pra quem trabalha, na verdade. Não é muito útil, né, irmãos? Mas fazer o quê, né? Tudo é obra do Senhor, foi Ele que criou, foi Ele que fez, então, mas vamos orar para que passem, né? A gente tira aí uns dias de descanso nesse mês de fevereiro, para março voltar aí com as energias, né, as pilhas carregadas aí, porque não é fácil. A gente trabalha direto, então é cansativo, o corpo sente, né? Sente. Então a gente tem que dar uma descansada aí, dar uma respirada para poder estar de volta, né? Fazendo aí aquilo que é necessário, até quando Deus nos permitir, né? Porque a gente, depois que conhece a palavra de Deus, né, irmã Charles, a gente sempre diz assim, até quando Deus permitir, né? A gente não sabe até quando as coisas vão, né?
mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele nos mostra até onde nós iremos, né? Quais são os planos do Senhor, o que Ele quer. Eu já tive muitas surpresas com o Senhor nessa caminhada, e do ano passado para cá foram muitas surpresas, o que eu não imaginaria que aconteceria, o que eu ia fazer aconteceu. Mas enfim, temos aí mais um grande ano pela frente, eu creio que será um ano abençoado, e a gente profere isso na vida das pessoas, na vida aqui do irmão Charles e todos aqueles que creem na palavra Amém. do Senhor, né? Que Deus está fazendo acontecer, as suas promessas elas vão se cumprir, e a gente está aí buscando e se fortalecendo cada vez mais na presença do Senhor, né? Temos aí amanhã então nossa reunião de cura e libertação às 20 horas, Igreja Evangélica Porta da Graça, você é nosso convidado, fica localizada na Cesário Lopes da Silva 75, aí no bairro Rubem Berta, Santa Rosa Rubem Berta ali, né? Fácil acesso. Quem vai para a cidade de Alvorada ali pela Bernardino Silveira Pastoriza, segunda sinaleira direita, primeira esquerda fica a rua Cesário Lopes da Silva. Ela é paralela com a Bernardino, aquela avenida que eu sempre digo, ela deveria ser muito bem estruturada e não é, né? E não é, principalmente quando ela chega lá no final também, então, né? muito complicada ali aquelas avenidas, né, irmãos? Muito complicada. A Bernardino Silveira Pastoriza, Bernardino Silveira Bittencourt, Bernardino Silveira Amorim, e tem a Bernardino Silveira Paim. Então são 4 Bernardinos ali, né? Então assim, estão todas muito precárias. Então oremos aí para que aconteça um milagre. Agora temos aí uma época de eleição também, né? Que esse tudo ano, vai né? acontecer. Tem muita que a gente pede a direção do Senhor pra gente votar, que é difícil também, não tem, difícil muito, a gente né? olhar alguém para votar, né? Que o Senhor nos direcione, mas que né? o Senhor direcione a nós, os nossos líderes, porque os dias são maus, e os nossos líderes, eles não pensam mais em agradar o povo, eles pensam em agradar a si mesmo, né? Com certeza. E o dinheiro tem feito isso o dinheiro tem feito isso, né, na verdade, nas pessoas, na vida das pessoas, nos seres né, humanos, né, vida, né? Como as pessoas têm idolatrado o dinheiro, ou têm amado o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz de todo o mal, né? Já diz a palavra, né? E é uma coisa que acontece. Tem muitas coisas que, se a gente começar a ler a palavra, a gente vê que acontecia antigamente, aconteceu já hoje mesma também, coisa, mesma né? coisa, né? Tu O vê ser humano não muda. Se tu pesquisar a palavra, tu começar a estudar ela de dia e de noite, tu vai ver que as mesmas coisas que aconteciam no passado acontecem hoje, é mesmo reflexo. Que né? muda é o personagem, a cultura da época, a cidade, o local, sim, tudo. mas é tudo igual. A situação é a mesma, né? A situação é a mesma, É né? verdade. Tem aí olha aqui, ó, tem alguém te mandando um abraço aqui, que é o Moisés. Amém, Moisés. Moisés, ó, estão na escuta lá em Capão, né? E tá batendo água lá em Capão da Meu Canoa. Deus Olha do aí. céu. Aqui não tá, manda um pouquinho pra cá. Eu acho que não vai chover aqui. Não vai chover, não vai chover. Então, um abraço aí pro Moisés, né? Aí ele botou aqui o casal que se apresentou na segunda e terça, é sensacional, olha. Muito sensacional mesmo, é isso aí, né? Foi bem legal. Um abraço aí pra vocês, aí a família toda que estão de férias, né? Que Deus abençoe aí eles também, que trabalham bastante. E que possam voltar aí com suas pilhas recarregadas, né? É bênção do Senhor, né, irmãos? É exatamente isso aí. Eu acho que para tudo tem que ter um equilíbrio, né, Charles? E as pessoas, elas se perdem, né? Uma vez alguém me disse uma frase assim: tu quer conhecer uma pessoa, tu dá poder para ela. É verdade. E é muito isso, né? Verdade. Eu nunca mais esqueci, sabe? É verdade. Às vezes a pessoa, quando ela não tem um poder, ela é humilde, né? E a gente tem que se cuidar muito, porque quando não é nenhum poder, mas quando alguém te coloca em alguma situação que tá um pouquinho acima ali do necessário, a gente tem que buscar esse discernimento do Senhor, porque nós temos um ego, não adianta, o ser humano ele tem, né? Eu ouvi um estudo que eu gosto de ouvir bastante a palavra, né? Tava ouvindo um estudo, e aí eu achei muito, muito interessante, que era um estudo teólogo, né? E os irmãos falando que a gente tem um bichinho.
bichinho, assim como outros já falaram. Pastor Sérgio que é um monstrinho. É um monstrinho, né? Que Eu acho que é um monstrão. Na verdade, que a gente tem um vírus, né? E que o único remédio é Jesus. Exatamente. A palavra do Senhor, porque a palavra, elas nos mostra. Ela E esse vírus, né? ele não, mesmo a gente aceitando Jesus, ele não sai da gente. Esse vírus vai nos seguir até a vinda do Senhor ou até a nossa morte. Exatamente. Só que, como o pastor Sérgio falou, que a gente tem um monstrinho que a gente alimenta, a gente ou alimenta o monstrinho do mal, ou a gente alimenta o anjinho do bem, né? Que daí esse monstrinho do mal, como a gente deixa, muitas vezes, ele se alimentar, ele se torna maior. Sim. E aí é muito mais difícil a gente vencer ele, né? Do que o anjinho do bem. Que se a gente alimentar o anjinho do bem, buscar a palavra, ler a palavra, escutar louvores, você que tem a oportunidade, que nem eu, que infelizmente estou parado no momento. Por pouco tempo, Por pouco tempo, mas eu tenho a oportunidade de estar em casa. Aí o que você faz em casa? Liga a rádio, não pode escutar essa rádio aqui, escuta uma rádio qualquer local, né? mas uma rádio evangélica, edificante. Lê a palavra, procura ler pelo menos uma vez por dia, ou pelo menos um versículo, ou um capítulo, pelo menos, que quem sabe muitas vezes, mas eu não consigo ler, porque essa é a dificuldade, né, irmã Cláudia? Às vezes a gente não consegue ler mesmo. Mas aí você pede pro Senhor, começa a ler pelo menos uns 2, 3 versículos, tu vai ver que um dia tu vai ler 2, 3 versículos, no outro tu vai ler um pouquinho mais, daí vai indo, quando vê tu tá interessado na... Sim. Porque a história da palavra, dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, elas são muito interessantes. Eu não sei, porque eu gostava muito no colégio de história, sabe? E eu gosto muito de imaginar. Quando eu leio, por exemplo, a palavra, que nem eu falei sobre Abraão, eu tô falando sobre Abraão, mas eu tô imaginando, tipo, Abraão sim, lá na história, sim, né? tipo, Abraão lá no Monte Horebe, ou lá em Canaã, lá no deserto, imagino ele com as túnicas, andando no deserto, com os animais, sabe? Aí, se você tiver essa imaginação... Tu vive a história, né? Tu vive a história te edifica, daí tu começa entender. a se interessar muito pela palavra, porque a palavra é uma coisa assim... Uma coisa que às vezes, assim, que tu entra assim, mas, meu Deus, como é que pode ser? Como é que pode... Tipo, o corpo humano, assim, tu olhar, assim, todos os mecanismos, tu olha assim, tu olha uma tecnologia, tipo um robô, um celular, alguma coisa assim, tu acha até interessante, mas tu olha o corpo humano, como pode... É detalhado, as células, o corpo sanguíneo, o coração, o cérebro, uma coisa... A irmã falou sobre o cérebro semana passada, e eu acho muito interessante, que eu também já tinha ouvido algumas coisas sobre o cérebro, estudar também uma coisa sobre isso, e eu vi que parece que o ser humano, ele usa a capacidade do cérebro mais ou menos 10%. Muito pouco, né? Do que ele deve usar. E aí, que nem a irmã falou assim, mas como? Quem é que pode ter criado isso? Só pode ter sido alguém. Teve um estudo há pouco tempo, sim, como eu falei, de um grupo norte-americano, que eles foram 8 homens estudados, médicos, teólogos, filósofos, assim. Então, eles tinham uns cristãos, outros não. E eles se uniram para buscar entender quem como realmente criou a inteligência humana. Então, isso é incrível, né? É uma coisa que... Aí tu vai pensar, poxa, mas esses homens perderam tempo? Não, eles não perderam tempo. Eles estudaram e, quem sabe, muitos não se converteram. E muitos, quem sabe, que estavam estudando não acreditavam. Mas como tinha uns evangélicos, alguns que acreditavam, já sabiam que era o Senhor. Mas tentaram ali mostrar, quem sabe, para esses foi o comprovado ali, né? Pela ciência que realmente... Por isso que eu sempre digo, a ciência, ela anda do lado da palavra do Senhor. Não tem... Deus criou tudo isso, né? Deus criou o cientista, né? Só que muitas vezes os cientistas, eles... Eu ouvi também um estudo sobre cientistas, eles estavam falando que como as pessoas acreditam que eles sabem de tudo, então muitas vezes eles têm que dar resposta que nem eles mesmos acreditam. É a questão do poder daí que sim, a gente falou, que né? Ai, não, mas eu sei de tudo, eu tenho que dar alguma resposta que as pessoas acreditam que seja, né? Mas nem eles mesmos sabem. Nem eles mesmos sabem. Não tem certeza. Né? Não tem certeza, porque uns dizem que foi que nem eu tava ouvindo sobre a extinção dos dinossauros, uns daí disseram que foi um meteoro, outros disseram que pode ter sido o tempo climático, uns disseram que pode ter sido na era do gelo, porque não se explica. Então nem eles mesmos sabem,
Mas nós sabemos que quem criou o ser humano, quem criou tudo nessa terra foi o Senhor. Foi o Senhor, né? A gente começa lendo lá em Gênesis já, né? Sim, Deus sim, foi o Senhor. Coisas. Bênção do Senhor, né, irmãos? Então, que nós possamos entender toda essa sabedoria do Senhor, né? Que nós possamos entender aí que o Senhor, realmente, eu creio nisso, creio no poder da palavra do Senhor, tento passar para as pessoas o evangelho de uma forma muito fácil e que a gente possa entender. A palavra realmente ela não é fácil de ser lida, né? Como tu falou, eu já disse aqui e falo, eu não consigo acompanhar aquele prospecto lá da igreja. É um livro muito grande, né? Eu tenho que ler, daí eu tenho que ler de novo, eu tenho que ler de novo. Então, às vezes eu levo muito tempo, mas cada um lê da forma que o Senhor abençoa, né, irmãos? Mas a palavra realmente, irmãos, ela tem que ser estudada, a gente tem que buscar um discernimento, né? E entender todas as coisas. E hoje, agora tu também comentou, e lá no serviço sem querer alguém comentou sobre isso. Bom, é de Deus, né? Eu vinha trabalhar agora de manhã e eu parei eu tava subindo uma lombinha aqui em cima na Avenida do Forte e um carro tava saindo da garagem. Aí eu parei, tinha bastante carro atrás de mim, mas eu deixei ele passar. E daí o meu filho disse assim, tá, o que tu vai fazer? Eu disse assim, eu vou deixar ele passar. Daí ele disse, passa, deixa que ele passe depois. Aí eu olhei pra ele e disse assim, e se fosse eu que estivesse ali? Né? A gente pensa muito eu na tenho gente, pensado assim, depois que eu conheci a palavra, irmão Charles, eu penso muito nisso, principalmente no trânsito, que a gente anda muito, né? Que a gente tem que buscar um equilíbrio no trânsito, porque eu demorei muito e ainda às vezes fico meio nervosa no trânsito. Eu sei como é que é. Eu disse assim, a gente acaba falando que não deve, a gente acaba ficando irritada, né? E eu aprendi uma coisa, eu disse, eu tenho que aprender a me colocar sempre no lugar das pessoas, né? E se fosse eu que estivesse ali, né? Eu gostaria que alguém parasse para mim passar, né? Por mais difícil que Depende seja. da avenida, é complicado, né? E aí em todas as situações, né? E houve um comentário agora de manhã também no meu trabalho, e agora tu falou alguma coisa sobre isso, sobre se colocar no lugar das pessoas, né? E aí eu fico pensando, né? Jesus se colocou naquela cruz. Por nós. Por todos nós, né? E o mais tremendo é que Jesus ele se colocou por nós, pecadores, falhos, errados, né? Desobedientes. A gente ainda humilhou ele, porque a gente cuspiu na cara dele, a gente bateu na cara dele. Foi rasgado, foi triturado. Eu vi uma pregação uma vez e o irmão falando assim que daí a gente dizia assim, se a gente estivesse lá, a gente não tinha feito isso. A gente tinha feito a isso. Gente tinha, porque os dragõezinhos estão dentro da gente, né? Tinha feito ira, isso. raiva. E aí a gente pensa assim, não, mas Jesus não morreu porque nós viemos agora e nós não estávamos naquela época, não. Ele morreu porque para ele salvar todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que eram pecadores. E nós somos pecadores ainda. Então ele morreu por nós, irmãos. Não foi, ele morreu só naquela época para aqueles que estavam lá, ou se a gente estivesse lá, a gente não tinha feito. A gente tinha feito sim, irmão. Tinha feito a mesma coisa. Não tira a sua culpa, você é culpado. Jesus ele não morreu como um coitado, como a gente muitas vezes pensa, coitadinho de Jesus. Não, ele morreu por um propósito para salvar a minha e a tua vida. Ele se doou para mostrar que ele era o soberano. Sim. E aí que entra essa questão do poder. Agora uma coisa encaixa a outra, assim, a gente vai falando. A palavra é tão tremenda, né? Que daí tu quer falar. E entra essa questão do teu poder. Jesus tinha toda a soberania, todo o poder, e ele foi ele humilhou a gente. Ele foi mais humilde, né? Ele humilhou eu e você. Ele mostrou pra gente como que a gente tem que ser. Exatamente. Há uma palavra que ele se colocou no nosso lugar com todo o poder e autoridade, soberania, e mostrou o quanto ele é humilde. Ele é tremendo. Olha que coisa que ele tem uma passagem bíblica que diz que ele é o dono do ouro e da prata, né? E que ele se fez pobre por nós. Exatamente. Olha só onde Jesus nasceu, ele sendo rico, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou soberano, né? Ele estava junto com Deus, porque o verbo era Deus e o verbo estava com Deus quando ele criou. E o verbo era Deus. E ele criou tudo isso aqui. E ele veio nessa terra, se humilhou, nasceu numa manjedoura, foi perseguido quando era nenê, foi perseguido depois quando começou o seu evangelho, e ele mostrou para nós como a gente deve ser. Pedro, ontem mesmo o pastor Valmor estava pregando, que Pedro veio
E quando eles vieram prender Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do Malco, né? Sim, e aí eu me lembro que tem uma passagem que diz ali que o Senhor Jesus, ele diz pro Pedro que não... Tu acha que eu não poderia? Poderia chamar uma legião... 6 ou 10 agora, não me lembro, mas falando que ele podia chamar quantas legiões de anjos. Tu acha que eu não posso, né? Não pode. O próprio diabo, quando tenta Jesus, quando ele diz assim, te atira daqui desse monte... E aí Jesus, se quisesse, ele não podia se atirar e mandar os anjos recolher ele. Ele tinha todo aquele poder, né? Mas o que ele fez? Ele foi humilde. Ele nos mostrou como a gente tem que ser, como a gente tem que tratar os nossos irmãos. E os nossos irmãos com dificuldades, porque muitos irmãos chegaram com ele, a viúva aquela que estava com fluxo de sangue. Muitas vezes tem pessoas do nosso lado, na nossa volta, que estão com dificuldade com algumas coisas. E o que a gente tem feito? A gente tem dado uma palavra de conforto, tem falado sobre esse Jesus. O que Jesus perguntou, quem me toca? A multidão sufocando ele, e ele sentiu que alguém tocou ele diferente. Assim seja nós tocar no Senhor, que ele possa sentir aquele toque que nós estamos... né? Não por querer algo em troca, mas sim por nossa humildade, pelo nosso caráter, para buscar algo diferente, né, irmã? É verdade. Bênção de Deus, né, irmãos? Então, isso foi uma palavra, eu não sei o que o irmão Charles vai trazer para nós, mas foi algo que me tocou hoje de manhã, assim. Eu até falei pro Vitor, que é o meu filho, ele disse assim, olha aí, né, uma palavra pra gente pensar na próxima ministração, né, se colocar no lugar das pessoas. Tu te colocaria no meu lugar? Será que eu me colocaria hoje no teu lugar, né? Jesus se colocou no nosso lugar, então são coisas pra gente pensar e raciocinar, né? São 9h40 praticamente nessa manhã abençoada, você que está se conectando conosco, radiopresença.com.br, está nos ouvindo aí até aproximadamente 10 horas. Temos aí alguns minutos onde o irmão Charles vai nos trazer uma breve reflexão. Você que não mandou a tua mensagem, 9853-08462, DDD 51, você pode mandar uma mensagem de qualquer lugar do planeta aí para nós, né? Pode se conectar de qualquer lugar, vamos estar aí te ouvindo. Eu, Moisés, agora mandou uma mensagem lá de Capão, tá nos ouvindo lá, diz que tá chovendo muito. Então, que eles aproveitem agora e tomam um suquinho aí onde vocês estão, né? Não dá para sair pra rua, mas logo já passa essa chuva aí, vocês vão aproveitar o dia. Amém, irmãos? Nós queremos estar, então, você que está se conectando agora, você que está na tua casa aí tomando o teu cafezinho, o teu chimarrão, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar aí, irmão Charles. Amém? Amém. Quero que vocês abrem Êxodo 20, suas Bíblias. Eu vou falar algo que eu falei semana passada, irmã. Eu até procurava outra palavra, mas o Senhor me colocou essa palavra para explicar para os irmãos e continuar sobre aquilo que eu tinha falado sobre os ídolos. E nós temos essa semana, né, uma semana a qual muitas pessoas se voltam a ídolos, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E como o tempo é muito curto, às vezes a gente não consegue se expressar e falar. E o Espírito Santo, eu queria pregar outra palavra, daí eu ontem estava em meditação, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí quando eu liguei uma rádio, aí tava um pastor pregando e ele tava pregando sobre os ídolos. E eu, meu Deus do céu, só pode ser, né, Senhor? Eu buscar e eu amém. Então vamos ler. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que te visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam, e guarde os meus mandamentos. Amém? Fazer uma breve oraçãozinha aqui, uma breve oração, né, para o Senhor me abençoar e tocar no seu coração. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô Espírito Santo, estamos aqui agora para falar desta palavra, da tua palavra, Senhor.
Que não venha ser eu, Senhor, mas venha ser o Teu Espírito Santo falando com o Teu povo, Senhor, explicando e ensinando, Senhor, como devemos agir, como devemos Te adorar, Senhor. Que o Senhor recebe essa palavra nos céus e toque no coração das pessoas que agora estão nos escutando, ou que vão nos escutar, que vão nos ver depois através dos vídeos, Senhor. Venha ser feita a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, assim como eu falei semana passada sobre Abraão, né, que o pai de Abraão era idólatra e que Deus tinha chamado Abraão, que eu até falei, comentei que quem sabe Deus chamou Abraão porque achou ele bonito, ou quem sabe seu cabelo era um cabelo que com as especiarias da época, liso, sua barba era bem feita, mas sua túnica era bonita, mas nós vimos que não, né, irmão? Que Deus ele não olha para o exterior, mas ele olha para o interior. Ele vê aquela pedra preciosa, muitas vezes que está perdida, que está suja, imunda, mas ele sabe que ali dentro há um tesouro que ele pode lapidar e transformar. Assim como ele transformou a minha vida, ele pode transformar. Só que aqui, nos 10 mandamentos, a qual Moisés estava falando ao povo, que não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, e a qual eu expliquei semana passada, também vou explicar essa semana, que nós, muitas vezes, temos que ver algo para adorar. Nós não vemos Deus, nós somente sentimos Deus. A palavra nos diz que Deus ele é espírito, e que nós devemos adorar ele em espírito e em verdade, né? Só que o ser humano, ele procura algo, ele tem que ter algo para adorar, ele tem que ver, ele tem que tocar, mas isso são feitas de mãos humanas, né? Em Levíticos 19:4 diz assim, não farás para os ídolos, não virarás para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. O que a palavra aqui nos diz sobre os 10 mandamentos? Que nós não devemos fazer ídolos. E como assim eu e a irmã Cláudia nós estávamos conversando antes, ao vivo, e dizendo que a palavra ela é a mesma coisa de antigamente, ela é o reflexo de hoje. As pessoas são igual antigamente. As pessoas hoje elas procuram algum ídolo, adorar alguma coisa, alguma imagem, algum artista, algum jogador, algum prefeito, algum governador, assim como nós vimos há poucos dias aqui no nosso estado, as pessoas adorando como se ele fosse algo especial, irmãos. Mas nós sabemos que ele é que nem nós, feito de carne e osso, voltará para o mesmo lugar que ele nasceu, que do pó voltará para o pó. Então muitas vezes a gente procura alguma idolatrar alguém, irmão. E eu posso ver que aqui em Deuteronômios 4:15 também, ao versículo 15 até o 19, fala assim: guardais, pois, cuidar semelhante à vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou no Monte Horebe, onde eu li a receita, no meio do fogo, para que não vos corrompeis e vos façais alguma imagem esculpida, alguma imagem, qualquer imagem, e não na forma de ídolo, semelhante ao homem ou da mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante de algum volátil que voa pelos céus, semelhante de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas ou debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, e sobre todo o exército dos céus, seja seduzido e inclina-te para eles e dê culto, ou aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Bem, irmãos, aqui nós vimos que nós não devemos dar culto, irmão, que nós não devemos fazer imagem e semelhança de ninguém, nem do nosso próprio Senhor Jesus. Ele não se agrada disso, irmão. Ele não se agrada que você tenha aquela imagem guardada, aquela foto do Senhor, ou aquela imagem de alguma santa guardada na sua casa, como vai ter agora a procissão agora na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, né? Consagração, né? Que
Esse ídolo, eu gosto de ler muito o que tem nos Salmos, que diz, Salmos 115, do 4 ao 9, que diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Esse ídolo que vai ser levado agora na procissão, ela tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Tem nariz, mas não cheira. Suas mãos não pode apalpar. Seus pés não andam. Som nenhum sai de sua garganta. Torne semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor e o seu amo ao seu escudo, que nós devemos confiar no Senhor. Esses ídolos, irmãos, são feitos de mãos humanas, foi o ser humano que fez. Esses ídolos, eles precisam ser carregados, eles precisam ser levados. Nós possamos crer num Deus que, em vez de a gente levar Ele, Ele nos leva. Amém. O pai de Abraão, ele adorava um Deus que provavelmente era o Deus da lua. Eu acabei de ler aqui em Deuteronômio que fala que nós não devemos olhar para o céu, a estrela, e ver algum Deus, ver a semelhança de algum homem ou de alguma mulher. Muitas vezes a gente adora, quem sabe a gente não adora um ídolo, a gente não adora um jogador, mas a gente adora, quem sabe, a nossa mãe, aos nossos próprios filhos. Muitas vezes a gente adora, bota em primeiro lugar os nossos filhos. Claro que é difícil, irmão, eu sou pai de 3 filhos, e eu sei que é difícil, mas a gente tem que procurar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, colocar Deus em primeiro lugar, irmão. Da nossa vida. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele nos acrescentará todas essas coisas, Ele nos dará nossos filhos com saúde, guardará nossos filhos, guardará a nossa família. Muitas vezes a gente adora mais a nossa esposa ou o nosso marido, que muitas vezes tem pessoas, mas o meu marido foi embora, agora acabou tudo, perdi, perdem o rumo, né? Perde o rumo, perde a esperança. Muitos maridos matam porque a sua mulher foi embora ou está com outro, vão lá e matam e se esquece que nós devemos adorar o Senhor. Este mundo está corrompido, irmão. Assim como eu li aqui que a palavra ela é a mesma, assim como no tempo antigo as pessoas adoravam alguma imagem, procuravam algo para ser adorado, hoje é a mesma coisa no nosso país. O nosso país é um país idólatra. A gente pode olhar no sertão, no Ceará lá, a qual eles procuram muitas vezes o padre, frei, o Damião, eles procuram na Bahia mesmo, diz que a Bahia é de todos os santos, e se a gente olhar a situação deles, muitas vezes a gente vê que é um povo muitas vezes sofrido, um povo muitas vezes que não demonstra alegria, mas porque procuram coisas em vão, irmão. Eles se tornam semelhante a eles, aqueles que o fazem, que confiam neles. Eles são somente mãos feitas humanas. Os ídolos você tem que carregar ele, você dará culto a ele, mas Deus não. O Senhor Jesus ele não tem que, nós não temos que carregar ele, mas sim ele que nos carrega, né, irmãos? E eu fico imaginando, irmãos, o Senhor Jesus que nos diz lá em Lucas 23, 39 ao 46, que nos diz que ali ele se reuniu. Ontem mesmo até o pastor falou sobre Pedro, que teve uma hora que ele subiu no monte e ele começou a se lamentar, que estava chegando a hora do seu sacrifício. Ele começou a se lamentar, a se angustiar, e ele disse: se possível passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. E diz a palavra que ele chegou a suar gotas de sangue, de tão angustiado. E a palavra nos diz em João 13, 1 a 3, que Jesus ainda falando, disse: tendo Jesus ainda falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica-me o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, e assim como toda a carne, a fim que ele concede a vida eterna, e a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus, o verdadeiro, e Jesus Cristo, o único que enviaste. Amém.
este Deus, Ele é o único Deus, irmão. Que a gente possa crer que somente Ele é o único Deus, não há Deus, outro Deus, não há mediador entre o ser humano, a não ser o Senhor Jesus. Não há outro caminho, né, irmão? Não há outro caminho. Em Filipenses 2:9, eu tenho que ser breve porque o tempo já está se encerrando, que diz aqui, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos, e nos céus e na terra e debaixo da terra. Há um dia que nós vamos ter que dobrar todos os joelhos e confessar que somente Ele é Deus, mas que você possa confessar ainda enquanto há tempo, irmão. Amém. Não há uma segunda chance, irmão, como muitos pregam em algumas igrejas católicas que pregam que há um purgatório, que ali você será purificado dos seus pecados. Não há, irmão. Não há essa chance, irmão. Leia a palavra, pesquisa a palavra e você vai ver. Eu quero entregar essas palavras, amém, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa crer, irmãos. Amém. Crer nesse Deus, né, irmão Cláudia? É isso aí, que mudou a minha vida e a vida da irmã Cláudia. É verdade, nós somos testemunhos vivos que Ele mudou a nossa vida. Deus faz acontecer, né? A partir do momento que a gente entrega verdadeiramente o nosso coração, sim, a gente acredita, a gente toma esse passo de fé, de abrir os nossos ouvidos espirituais e deixar o Espírito Santo entrar. E é tremendo quando Deus fala conosco, quando né? Ele age na nossa vida, né? E a gente recebe, Ele é instantâneo. A gente achava que a gente era feliz muitas vezes no mundo, né? Mas quando a gente vê que a gente gastava o nosso dinheiro à toa. Exatamente. Vivia à toa. E era vazio, né? E chegava em casa, muitas vezes, quem é casado sabe, que muitas vezes sabe, e daí tinha aquele confronto. Exatamente. E aí parecia que tu não tinha uma paz. Né? E hoje tu vive assim numa paz, por mais que tu esteja passando por tribulações, por lutas assim. Há uma diferença. Que nem eu estava falando, que eu estou passando por uma luta tremenda, mas há uma paz interior que não Cristo, tem preço, né? Não tem preço, mas é somente o Senhor Jesus, outro não vai te dar. Exatamente, né? Bênção de Deus essa palavra, que você possa guardar no teu coração, e quem sabe que nós continuamos na próxima semana, né? Um estudo muito longo, mas é muito profundo e necessário, né? É necessário. Para as nossas vidas. Nós queremos estar então ali, temos alguns pedidos de oração. Lembrando que a irmã Fernanda, a filha da Nina, está de aniversário hoje. Parabéns, irmã Fernanda, então. Que Deus abençoe a irmã Fernanda. A irmã Fernanda, né? É a minha irmã. É? Em nome de Jesus. É como se fosse a minha irmã. A Nina é como se fosse a minha mãe, Glória né? A Deus, olha aí, ó. A Nina me criei com os filhos dela e Deus é tremendo. É verdade, eu não posso né? dizer, eu ia falar aqui alguns testemunhos sobre as nossas vidas, nossa semelhança, mas o tempo já é passado, né? Mas queremos então mandar um abraço à irmã Vanessa, que está conectada conosco, irmã Alcione, o pastor Gilmar, um grande abraço ao pastor Gilmar e a sua esposa, né? Faz muito tempo que eu não vejo eles ali. A minha esposa deve estar conectada. A tua esposa Amanda também, irmã está conectada. Então, irmã Nina, um abraço. E irmã Fernanda, aí fica as nossas felicitações, feliz aniversário, que Deus venha te abençoar cada vez mais. Ela que está à frente ali de um trabalho muito delicado, que é com as crianças. Tem que ter um dom muito especial de Deus ali para lidar com essas crianças, né? E eu digo que eu não tenho esse eu não tenho esse dom. E ela e a irmã Tânia estão ali à frente do Preciosas Sementes, que Deus venha prosperar cada vez mais aí a vida dela e a sua família, em nome de Jesus, né, irmãos? Também temos alguns pedidos de oração. Aqui, ó, irmão Jackson, preciso de uma mudança na minha vida, quero ser batizado no Espírito Santo, orem por mim, por favor. Estaremos orando, então. Vivian, né, pedindo ali pelo seu filho Mateus, libertação do vício das drogas, conversão. Oração pela nora Beatriz, o marido, o Theo, para voltar para os caminhos do Senhor. Olha aí, uma família que conhece a palavra, mas que está dispersa, né? Temos também testemunho aí da Samara Souza. Irmãos, peço oração pelo meu esposo, que está desviado
no alcoolismo, não tem sido fácil, ela fala aqui, né? Está à espera de um milagre do Senhor, e esse milagre pode acontecer agora, né, o irmão Charles? Sim, em nome de Jesus. Aí ela comenta, agora são 1h da manhã, ele está na rua bebendo, né, e não está sendo fácil. A gente sabe que é muito difícil isso, não é fácil, eu fiz né? muito isso, né, irmã? Eu Sim, fiz a minha esposa passar muito por isso. Foi a prova né? disso, né, Fiz Charles? muito, a minha esposa passou muito por isso, muitas vezes procurando, muitas vezes dias. Né? Não sei saber onde estava, né? Teve uma situação uma vez que eu fiquei um fim de semana e ninguém sabia onde eu estava, né? Então, olha aí, irmã Samara, vamos orar hora aí, crer, né? Creio que Deus transforma. É verdade. Laerte tem 66 anos e fez uma operação na próstata. Então, que ele venha a ser restaurado. Aí a família está pedindo oração para a restauração do senhor Laerte, né? O Marco aqui, ó, não tem uma vida sentimental, minha vida está vazia, está orando aí por uma esposa de Deus na sua vida para formar uma família. Aleluia. Todos esses pedidos nós sabemos que Deus pode nos dar, né? Pode nos dar assim, ó, de graça, irmãos, né? A partir do momento que nós nos voltar para Ele, abrir o nosso coração, nos entregar aos pés do Senhor e ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz e obedecer. A gente tem ouvido muito aí sobre nossas reuniões a palavra obediência. O irmão João Ademar até ministrou a palavra no domingo, obediência. Todas as ministrações vem a palavra obediência. Então nós esperar, não podemos né? esperar, né? Espera no Senhor. Crer, esperar e obedecer. São Sim. 3 coisas essenciais da vida Alguma do coisa cristão. ajuda, alguma coisa vai encaixando na outra. Alguma coisa vai encaixando. Então é necessário, né? Crer, obedecer e esperar todas as coisas, né? Nós precisamos fazer dessas 3 palavras algo essencial no nosso vocabulário cristão, né? Bem. Acreditar nisso, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou sonhamos e cada dia mais buscar limpar o nosso coração, limpar a nossa vida, tirar de nós tudo que não pertence mais à vida com Deus, né? Tudo que nos afasta da presença do Senhor e crer que o Senhor vai fazer com que as suas promessas elas se cumpram, irmãos, na nossa vida. Se Deus prometeu para o Charles que vai acontecer isso, vai acontecer. Amém, tomamos posse disso, oremos e esperamos e vamos fazer aquilo que Ele está pedindo neste momento. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Então isso para a tua vida também, né? Nós vamos estar orando. O irmão Charles vai estar orando aqui por nós, por todos esses pedidos. Vamos aproveitar bem ele na obra do Senhor, né? Então aí pela Vivian, pelo Jax, por todos os pedidos que tu não lembrar. Restauração da família, restituição da vida, né? De todas essas pessoas que estão aí ouvindo a programação, os vídeos, quem sabe postados, e que estão vendo esses testemunhos. Então elas anseiam por isso na vida delas, né? E que Deus possa alcançá-las aí em nome de Jesus. Vamos orar então. Vamos orar então, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, santo és o teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Agora estamos aqui em teu nome reunidos, Senhor, buscando a tua presença, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor possa alcançar cada pedido de oração Em ali, nome irmão. de Jesus. A cada restauração, Senhor, a Sim, cada Deus. irmão que botou o seu pedido, Senhor, Sim, a cada Pai. transformação, a cada libertação, Sim, restituição Deus. de família, Senhor. Jackson, a Vivian, Nós sabemos que o Senhor pode, porque o Senhor é o único Jorge, Deus, o Laerte, Criador, Marco. Criador dos céus e da terra. Abençoe, Senhor, os irmãos ali, o Jorge, Sim, Deus. Samuel, Senhor. Sim, Deus. Abençoe a todos, Senhor, que tem pedido, colocado o seu pedido, Senhor. Verdade. Nós não sabemos o nome de todos, mas o Senhor sabe, Senhor, aquele que quem sabe tem colocado um propósito, ou quem sabe não conseguiu ligar para cá, não conseguiu mandar sua mensagem, mas tem nos escutado, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor possa alcançar o seu coração, confortá-lo, Senhor, confortar essa irmã que está esperando o seu marido que não chega em casa, Sim, Deus. confortar esse irmão que está pedindo uma esposa, Senhor, Sim, Deus. que o Senhor venha trabalhar, libertar, transformar, Em agir, nome de Senhor. Jesus, Pai. Nós cremos no teu nome, nós sabemos que o teu nome, Senhor Jesus, está acima de todos os nomes. Verdade, E nós Deus. cremos que o Senhor possa fazer, Senhor. Abençoe a cada ouvinte que nos ouviu nesta manhã. Sim, meu Abençoe a irmã Fernanda que está de aniversário
aniversário, que o Senhor possa alcançar a sua família, da dar Nina, bênção, Senhor, a ela, bênção aos seus filhos, ao seu marido, Senhor, aquele trabalho que ela está, que o Senhor possa guardar ela, Senhor, porque nós sabemos que o diabo tem se afrontado contra nós, contra aqueles que têm feito a tua obra, Senhor, sim. Mas nós sabemos que também somos mais do que vencedores, Senhor. Jesus, em teu nome nós te clamamos nesta manhã, meu Pai, sim, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus, o Criador, o Deus que tudo pode, sim, e que o Senhor venha alcançar a cada irmão agora, Senhor. Sim. É o que nós te pedimos e crendo, Senhor, crendo que o Senhor já deu a providência a nós, já abriu a porta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Amém. Então, é uma alegria, né? Essa manhã abençoada aí de quarta-feira. Também sempre lembrando que nas nossas orações estão aí a irmã Fernanda e o Moisés está te mandando os parabéns. Não sei se ele mandou para mim falar, mas eu já estou falando aqui na mensagem, né? Moisés ali, então, a família mandando os parabéns para a irmã Fernanda. Estamos orando também aí pela vida dos filhos da Nina, né? Os filhos da Deca ali, os filhos da Tânia, todos esses meninos que se encontram ali nesse cárcere estão neste momento aprisionados e os meus irmãos nós também, temos, né? Porque temos liberdade de falar porque estamos com cada nome ali em oração desses meninos. Eu creio que Deus vai fazer uma obra ainda este ano. E o Espírito Santo já está tocando na vida deles, eles serão testemunhos aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar vidas. Este é o propósito da obra da cruz do Calvário. Aleluia. Curar, libertar e salvar as almas que estão nesta terra. Amém, queridos? Que você tenha uma ótima quarta-feira, que Deus te abençoe. Aleluia. Não murmure, não reclame. Amém. Agradeça a Deus pela vida, pelo dia, pelos braços, pelo corpo perfeito que você tem. Se a porta não se abriu, continue orando e crendo que o Senhor vai te abençoar no tempo e no momento dele. Aleluia. Graça e paz e até amanhã em nome de Jesus. Amém.